E o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central decidiu na manhã de hoje que a greve dos servidores vai ser mantida por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, 85% dos participantes da Assembleia votaram pela manutenção da paralisação. E agora uma boa notícia: a taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril. É o menor nível desde 2016. Nos últimos 12 meses, quase 4 milhões de pessoas conseguiram emprego com carteira assinada. Mas o rendimento real do trabalhador segue em queda. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Entre fevereiro e abril de 2021, a taxa de desemprego no Brasil era de 14,8%. Já no mesmo trimestre, mas deste ano, a taxa caiu para 10,5%, um recuo de 29%. É o menor nível desde 2016. 12 meses atrás, o Brasil tinha 15 milhões e 200 mil brasileiros desempregados. Em abril de 2022, esse número caiu para 11 milhões e 300 mil. São 3 milhões e 900 mil pessoas que conseguiram emprego em um ano, redução de 25%. O número de pessoas ocupadas atingiu 96,5 milhões. É o maior número da série histórica, iniciada em 2012, e uma alta de 1,1% em comparação ao trimestre anterior, de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Já o rendimento real do trabalhador, descontado a inflação, segue em queda. Um ano atrás, a média era de R$ 2.790. Em abril deste ano, fechou em R$ 2.569, um recuo de 8%. Mas o que representa quase 4 milhões a mais de brasileiros no mercado de trabalho? Que impacto terá no PIB, na recuperação da economia brasileira? Será que isso pode estimular o consumo e, consequentemente, a inflação? Para responder essas perguntas, está aqui conosco o economista Roberto Troster. Professor, afinal, a gente pode comemorar essa notícia e que impactos ela tem na prática na economia brasileira? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Pet, boa noite. É para comemorar, sim, um emprego a mais, é sempre um desempregado a menos, então isso tem que ser comemorado sempre. A segunda coisa, isso tem um impacto na oferta e na demanda. O que acontece? Você tem que a oferta sobe, quer dizer, mais gente produzindo e aumenta a demanda. Na média, isso não deveria trazer pressões inflacionárias, porque as pessoas estão produzindo mais e consumindo mais. E se elas produzem mais do que o aumento da demanda, isso, pelo contrário, isso estabiliza preços. São outros fatores que estão pressionando os preços, mas esse com certeza que não. É importante, é bom, tem que ser comemorado. O recorde de ocupação do Brasil também tem que ser recuperado. Agora, como você destacou, é uma recuperação, não é uma retomada. E não é um jogo de palavras. Quer dizer, o PIB caiu, agora está se recuperando um pouquinho mais, mas as projeções ainda são de um crescimento relativamente fraco para esse ano e para os próximos. Agora, Troster, você tem que fazer mais. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação à queda da média do rendimento do salário do trabalhador depois de um ano. Isso é normal quando está se recompondo essas vagas? Bom, quando você tem um nível de desemprego elevado, o que acontece? Você consegue recontratar pessoas por um salário mais baixo. As pessoas tinham um salário antes da pandemia, com a pandemia a oferta de mão de obra aumentou muito, a demanda de mão de obra não, então é razoável esperar que o salário médio caia. Não é bom isso, quer dizer, um salário médio de 2.600, como você colocou, é muito pouco. Médio, quer dizer, tem gente que ganha muito mais, tem gente que ganha menos do que isso. Agora, professor, o Brasil tem... Só para a gente encerrar, você ouviu o Roberto Campos falar aí agora há pouco sobre uma possível elevação de juros mais uma vez. Esse remédio não pode ser um remédio que, ao invés de curar, pode matar a economia brasileira? Olha, ele tem outros remédios que, inexplicavelmente, ele não usa. Ele podia usar, por exemplo, a taxa de câmbio. Isso é usado em muitos países,
Aqui, quando o Plano Real entrou, em 94, você teve alguns regimes aí a partir de 95 até 98, você usou o câmbio para estabilizar preços. Funciona muito bem. Muitas vezes o juro funciona porque sobe o juro, deprecia o câmbio. Então, a política cambial brasileira tem que ser revista. Fazendo isso, ele matava dois coelhos numa cajadada só, estabilizava os preços e tirava essa incerteza, essa volatilidade cambial. Ele pode fazer isso, não entendo por que ele não faz. Roberto Troster, meu amigo, parabéns aí pela análise, obrigado mais uma vez pela participação, até uma próxima, boa noite. Até uma próxima, boa noite. Valeu, Troster.